Então, eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre esse tema, que é o tema do tabernáculo, que é basicamente um tema do Antigo Testamento, mas com implicações teológicas e do Novo Testamento muito interessantes. O que era, então, o tabernáculo no Antigo Testamento? A palavra tabernáculo, em português, vem do latim tenda. E se você observar a figura, essa figura aqui é uma réplica, né? Não é, claro, uma figura. Não preciso nem explicar muito, né? Que não havia máquina fotográfica na época. É uma réplica de acordo com a descrição dos capítulos de Êxodo, tá? Então, era de fato uma tenda, era toda feita de tecidos, com colunas de prata, né? E de outros materiais que a gente vai ver no detalhe daqui a pouco. Então, tabernáculo do latim tenda, do hebraico moradia, ou lugar de habitação, tá? Mishkan. Moradia divina, palácio portátil. Alguns estudiosos apontam para a natureza de um palácio mesmo. O tabernáculo era a habitação de Deus no seu povo. Era como que um rei recebendo o seu povo para oferecer perdão por meio dos sacrifícios. E o trono, digamos assim, usando a figura do palácio, era o Santo dos Santos, local inacessível, tá? Apenas ao sacerdote uma vez ao ano. Você tem 7 capítulos em Êxodo, do 25 ao 31, dando instruções detalhadas de como construir o tabernáculo e toda a mobília e acessórios. Em Hebreus 8:5 nós lemos: assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Estamos falando da preparação do tabernáculo. Lá em Êxodo 25:40, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Esse é o nosso primeiro ponto, gente. Quando Deus ele ordena a construção de um local que servirá para a adoração, para a remissão de pecados, Deus não diz assim, façam aí do jeito que vocês quiserem, surpreendam-me. Não, Deus ele dá detalhadamente como esse local deve ser feito, qual vai ser o material a ser empregado, todos os detalhes, né? Nós vamos ver os detalhes, mas por hora, observe estas palavras. Vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo, de acordo com o modelo. Então, Deus revelou um modelo para Moisés, deu instruções específicas e detalhadas quanto ao tabernáculo que deveria ser feito, tá? Aqui, Êxodo 20, de 23 a 26. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás, nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Então veja, aqui nós temos uns detalhes interessantes. O primeiro é a prescrição bíblica de que Deus não quer que a sua adoração seja copiada dos povos vizinhos. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro. Tá? Então esse foi o primeiro ponto, porque na adoração pagã você tinha imagens de deuses. E Deus nunca aprovou, na verdade, ele proibiu de fato qualquer tipo de imagem da sua divindade. É o segundo mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura. Então, qualquer tipo de imagem de representação de Deus nunca foi permitida por ele, tá? Um altar de terra me farás. Você observa que o tabernáculo, ele é basicamente um chão de terra, né? E um outro detalhe que aparece aqui é para que não haja ferramenta
ali sendo trabalhada no tabernáculo. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. O que é isso? Os altares dos povos pagãos eram muito trabalhados com pedras. Eram imagens de escultura mesmo. Então Deus disse, vocês não façam altar de pedras lavradas. Porque Deus não queria qualquer forma de imitação dos templos pagãos, tá? Que eram de pedras trabalhadas, de esculturas. Deus não queria isso. Para que isso não acontecesse, Deus proibiu até o uso de ferramentas, tá? Quando você avança nos séculos e você encontra o substituto do tabernáculo, que é o templo, tá? Mesmo no templo, Deus proibiu que ferramentas fossem usadas no templo. Você tem um versículo dizendo que não é para ouvir som de martelo, Ele cita lá os instrumentos, mas houve uma proibição para usar instrumentos no templo. Então, como é que eles fizeram o templo? Se o templo inteiro era de pedra. As pedras eram construídas fora, na pedreira. Todo o trabalho braçal do templo era feito fora, numa pedreira, e aí eles transportavam as pedras prontas para a montagem do templo. Tá? A gente brinca que talvez tenha sido o primeiro edifício pré-fabricado, tenha sido o templo, porque ele foi todo feito fora e montado ali sem barulho de ferramentas. Tá? Mas retrocedendo aqui no tempo, nós temos essa prescrição quanto ao tabernáculo. Né? Nenhum trabalho de ferramentas deveria ser ouvido ali. Outro detalhe é aqui no final, tá? Nem subirás degrau ao meu altar para que a tua nudez não seja ali exposta. Veja, as roupas daquela época, eles não tinham roupas de baixo, né? Eram aquelas roupas longas, então havia esse risco de falta. 35, de 30 a 35. Disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Então veja, Deus mandou que o tabernáculo fosse construído para a sua adoração, e não havia ali imagens, esculturas, mas havia móveis de difícil elaboração. Por exemplo, a Arca da Aliança, que era aquela caixa revestida de ouro, com uma tampa, né, chamada propiciatório, e em cima da tampa, 2 querubins, né, a descrição bíblica é que esses querubins deveriam estar em cima da tampa, com as asas estendidas, tocando uma nas outras. Então, veja, quem é que tem capacidade para fazer uma réplica de um querubim com asas, né? E os outros móveis também, que eu vou mostrar aqui, desenhos deles. Então, para fazer toda essa obra artística, foi que Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento estes homens, né? Bezalel e Aholiabe. E esses homens, então, ficaram peritos nesse tipo de arte, né? Lapidação de pedras, ouro, prata, bronze, obras de material de bordador em estofa azul, toda essa parte artística em que esteve envolvido e que foi necessário lá para o tabernáculo, Deus capacitou homens para que isso fosse providenciado. Tá? Aqui nós temos então uma réplica em tamanho real. Observe algumas coisas. Toda digamos, o muro que reserva a área do tabernáculo era construído também com tecido, tá? Com tecido.
havia essas estacas encravadas na terra, esse tecido. Aqui na entrada do tabernáculo, você tem o altar, que era um altar grande, aí eram colocadas as carnes dos animais, e esse fogo não se apagava. Na sequência, no meio aqui do terreno, você tem a bacia de bronze, que é com água, era aqui que os sacerdotes se lavavam. E aí você tem a tenda do tabernáculo, tá? Eu vou ter imagens lá de dentro para a gente ver o que tinha lá dentro. Aqui uma representação, né, uma figura. Observe aqui o adorador chegando com seu animal aqui na parte esquerda inferior da tela. Aqui do lado direito, você vê uma representação, né, do adorador entregando o seu animal, colocando a mão na cabeça do animal e o sacerdote recebendo. Havia essa significação, né? Para sacrifícios de pecados, você levava um animal macho, sem defeito, e você anunciava o seu pecado, colocava a mão na cabeça do animal, o sacerdote vinha com a mão dele e colocava em cima da tua mão, simbolizando que Deus aceitava o teu arrependimento, e o animal era ali morto, e na sequência, né, depois de cortadas todas as partes, ele era colocado ali no altar. Observe que era um altar grande, esse fogo não se apagava. Aqui no meio você tem a bacia de bronze com a água. Observe aqui na parte superior da tela as tendas. O povo ficava ao redor do tabernáculo. Havia uma descrição de quais tribos ocupariam qual parte deste terreno ao redor do tabernáculo. Eu vou mostrar agora. Então veja aqui qual era a distribuição para que as tribos ficassem ao redor do tabernáculo. Tá? Você vê, eu não sei se você percebe, que o nosso Deus é um Deus de ordem e organização. Tá? Isso é estrutural. Quando você gosta de organização, quando você percebe que você tem isso intrínseco na tua natureza, é porque nós herdamos isso de Deus, tá? O desejo de organização. Deus é um Deus de ordem. E você observa isso desde Gênesis 1, né? A forma como ele foi criando cada classe, cada categoria da natureza. Ele fez tudo com muita ordem, com muito rigor. E um exemplo é isso aqui, né? Ele poderia dizer o seguinte: montem o tabernáculo no meio e aí as tribos se acomodem ao redor. Não, ele determinou, inclusive, a disposição de cada tribo. Tá? Eu diria até o seguinte: a nossa vida com Cristo, ela vai tratando da nossa organização. Né? A gente começa a se organizar melhor. Veja, eu não estou pensando em quarto bagunçado, tá? Isso aqui é um nível é um nível mais distante. Mas eu quero dizer das primeiras coisas, né? Na medida em que você é convertido por Deus e se torna um discípulo de Cristo, a tua vida bagunçada, ela começa a se organizar. Pecados vão sendo tratados a um nível maior de organização, digamos assim, né? Que a tua vida vai sendo arrumada, mas eu desceria aos detalhes, tá? Aí eu desceria ao quarto arrumado também. A organização é algo que vem de Deus e a santificação trabalha nessa área também. Tá? Então aqui você tem as 12 tribos, digamos, a disposição que eles deveriam ocupar ao redor do tabernáculo. Ok, aqui à esquerda a figura que nós já conhecemos, né? Uma outra figura, mais exemplos aqui abaixo, e aqui em cima, detalhes que nós não vimos ainda. Quais seriam? Uma planta, né? Então aqui à direita a entrada, o altar de bronze, o lavatório de bronze que nós já vimos. E entrando na tenda, você tinha à direita a mesa do pão, dos pães da propiciação, 12 pães eram colocados nesta mesa, e trocados a cada semana. O candelabro de ouro com as 7 luminárias à esquerda, e aqui no meio o altar do incenso. Esse era o local sagrado. E aqui o lugar santíssimo, ou local santíssimo, ou santo dos santos, tá? Que era o cômodo mais reservado, sem janelas, sem iluminação nenhuma, que era onde ficava a Arca da Aliança. Tá? Eu vou mostrar figuras reproduzindo isso. Outra planta aqui,
Só que aqui a visão está invertida, tá? A visão aqui está na esquerda. Então aqui a entrada foi outro ângulo, né? Altar, lavatório, o candelabro de ouro, menorá, a mesa dos pães, o altar de incenso e a arca da aliança, tá? O local santo aqui no meio e aqui o reservado, o lugar santíssimo ou santo dos santos. Outra planta aqui, tá? Essa fala, inclusive, gente, das medidas, tá? Então você vê lá em cima 50 côvados. Côvado é uma medida que usa parte do corpo que corresponde à ponta do cotovelo ao dedo maior, mais ou menos 45 centímetros, tá? 50 vezes 45 centímetros, 22 metros e meio de largura. E aqui embaixo, 100 côvados. 100 côvados, 45 metros? Acho que é isso, né? E as partes aí de dentro nós já conhecemos. Aqui um desenho, é óbvio, né? Uma tentativa de reprodução do que era visto ali, né? O altar pegando fogo, os sacerdotes trabalhando com as carnes no altar. Aqui à esquerda você tem um sacerdote tocando o shofar, que era um chifre de carneiro, tá? Que servia também para as convocações. E ali à esquerda, mais ou menos o tamanho do tabernáculo, tá? Ok, e agora eu vou gastar um tempo com vocês nessa gravura, porque ela é bem explicativa. Não vai dar tempo da gente ler os textos bíblicos, mas vai dar para nós analisarmos todas as partes do tabernáculo, como ele era feito. Então, veja só. Então, o número 1 é a arca. A arca, gente, era uma caixa construída de madeira, revestida de ouro, e ela tinha os querubins aqui em cima, na tampa, a tampa se chama propiciatório, e os querubins, como eu falei, com as asas tocando uma nas outras, tá? A Arca da Aliança, você se lembra, era um móvel mais sagrado que Deus havia mandado construir no tabernáculo e ninguém podia tocá-lo. Ele era transportado por esses varões que eram colocados aqui embaixo. Então, apenas levitas podiam ter acesso aos varões, às varas, para que o móvel fosse transportado sem que tocasse nele. Tá? Aí nós temos aqui, no número 2, a cortina, que é o véu. Tá? Esse véu, aqui na representação, ele está quase transparente, mas isso não está muito fiel, tá? Esse véu, ele era grosso, era mais uma cortina grossa, espessa, aí de mais de 5 centímetros, para que o Santo dos Santos ficasse, de fato, invisível, ninguém tivesse acesso a ele. Foi esse véu, não do tabernáculo, mas do templo, que foi rasgado quando Cristo estava lá na cruz. O número 3 é a coluna da cortina, tá? Coluna da cortina. Eu vou rapidamente ver a descrição aqui. Êxodo 26, 31 e 32. Suspendê-lo-ás, falando do véu, sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Então essas colunas, como aparece já na representação, né? Elas eram de ouro também. Aí o número 4 é o local santo, o número 5 é o local santíssimo, ou santo dos santos. O número 6, cortina, reposteio. Aqui, canto direito superior da tela, você tinha essa cortina também, que era justamente na entrada do tabernáculo. Tá? Aí, o número 7, coluna da cortina, lá também na entrada do tabernáculo, era outra coluna, creio que de ouro também, por conta da cor daqui. O número 8, observe esse detalhe. Observe aqui canto direito, a base de cobre com encaixe. Então, a coluna era de ouro e havia uma base de cobre. Tá? Veja os detalhes da construção do tabernáculo. O tabernáculo não era uma tenda de camping que o pessoal chegava lá e montava e desmontava. Era tudo muito detalhado, tá? Havia essa base de cobre.
Depois nós temos o altar do incenso, número 9, que está aqui em cima, tá? O altar do incenso. O altar do incenso, ele tem umas pontas, tá? Essas pontas são chamadas de chifres. Tanto esse altar do incenso, quanto o altar lá da entrada do tabernáculo tem essas pontas chamadas chifres. Depois, o número 10. O número 10 é a mesa com os pães da proposição, tá? Aqui fizeram uma mesa pequenininha com os 12 pães empilhados, 6 e 6. Mas há outras imagens, né, que são diferentes, embora a descrição não deu para... A descrição bíblica não diz como é a disposição dos pães. Mas o ponto é o seguinte, eram 12 pães, cada pão representando uma tribo de Israel. Esse pão era trocado e comido a cada semana pelos próprios sacerdotes. O 11 está aqui, é o candelabro de sete luminárias. Tá? Você se lembra que o número 7 na Bíblia, ele é um número especial, né? Um número que geralmente aponta para a perfeição. Então lá no Apocalipse, quando se fala dos 7 anjos, que são os pastores, e das 7 igrejas, é uma simbologia para dizer todas as igrejas do mundo. Tá? É um número de perfeição. Depois o 12. Aqui a gente vai descrever as cortinas. Veja o detalhamento. Panos de linho. Tá? Então a primeira camada de cortina que envolvia o tabernáculo era de linho. A segunda camada era de panos de pelo de cabra. Tá? A terceira camada era cobertura de pele de carneiro, a 14. E a 15, que era a camada mais externa, que você tinha, quando você chegava, você via, era a cobertura de fora. Tá? É cobertura, aqui nessa gravura, está como pele de foca. E aí você me pergunta, onde é que eles acharam foca no Antigo Testamento? Veja, a palavra que é traduzida em algumas versões bíblicas como foca, é traduzida em outra como animais marinhos. Vamos ver como é que está aqui na revista atualizada, Êxodo 26, 14. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma cobertura para a tenda, e outra cobertura de peles finas. Na revista atualizada foi traduzida como peles finas. Alguém tem alguma outra versão aí que não seja a revista atualizada para ler esse texto, Êxodo 26, 14? Pastor, eu tenho a Almeida Corrigida Fiel. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Ah, olha só, texugo. Peles de texugo. Alguém se lembra o que é um texugo? A Vivian está dizendo que o texugo é um animal que lembra o gambá. Confere? Alguém já viu um texugo? Sim, pastor, texugo. O gambá tem umas garras e ele come cobras. Ok. É esse tipo de pele, tá? Mas é isso, gente. É esse tipo de pele que é mais marrom mesmo, tá? Que é uma pele, eu desconfio que mais lisa, tá? Era essa pele que cobria todo o tabernáculo. Depois você tem o 16, a armação. Aqui no centro da tela. Essa armação que dava sustentação à tenda, tá? Junto com as colunas. 17, base de prata com encaixe para a armação. Veja que interessante. Está aqui embaixo. Uma base de prata. Você está vendo os metais usados, né? Ouro, prata. Havia um pequeno tesouro aqui no tabernáculo. Tá? O 18 é a travessa. Era essa travessa que dava sustentação também, fazia parte da estrutura. O 19, base de prata com encaixe. Lembra da coluna de ouro? A base da coluna era prata, aqui dentro. Tá? A base aqui de fora era cobre, a base aqui de dentro era prata. Ok?
Assim como aqui o 17 também era uma base de prata. Estamos no 20, aqui a bacia de cobre. O 21, altar da oferta queimada, que está aqui, o altar. O 22, aqui na planta, era o pátio. O 23, a entrada do tabernáculo. E o 24, o cortinado de linho, que era justamente como que se fossem os muros, né, do tabernáculo eram feitos de linho. Aqui você tem um sacerdote para dar uma ideia da proporção do tamanho, tá? Da altura do tabernáculo. E aqui em cima, nós temos uma descrição da roupa do sumo sacerdote. Tá? Então, Êxodo capítulo 28 descreve em detalhes as vestes do sumo sacerdote de Israel. Então, você tem um turbante, tá? Um turbante branco. Embaixo desse turbante, na testa, você tem um sinal sagrado de dedicação. O que é isso? Era uma espécie de lâmina para você colocar na testa. Isso tem um nome, as mulheres usam para prender o cabelo. Tiara? Isso, uma espécie de tiara, tá? Ela era de ouro e era escrito nessa lâmina de ouro, nessa tiara de ouro, Kadosh Yahvé, santidade ao Senhor, tá? Santo ao Senhor, santidade ao Senhor, tá? Todo sacerdote usava essa lâmina de ouro na testa com essa inscrição, santidade ao Senhor, Kadosh Yahvé. Depois você tinha aqui as pedras de ônix nas ombreiras, nos ombros do sacerdote. Uma correntinha para segurar o peitoral do julgamento com 12 pedras preciosas. De novo, 12, representando cada pedra uma das tribos de Israel. Efode e cinto. Você vê que essa roupa, que cor é essa? Lilás, vinho, era a roupa que ficava por cima das outras, tá? Era parecido com um avental, tá? E acima do avental é que você tem aqui as pedras com as 12 tribos de Israel. Embaixo dessa roupa vinho, você tem uma túnica sem mangas azul. Veja que a túnica, ela sobe e ela é sem mangas. E a roupa, bom, aqui nessa túnica tem a barra com sinos e romãs. E a roupa mais de baixo era uma veste comprida de linho fino, tá? Então, quando o sacerdote ia se vestir, ele colocava primeiro esta veste comprida de linho fino, que ela tem mangas, você observa. Aí, por cima, ele vinha com essa túnica azul de mangas, sem mangas, na verdade. E por cima de tudo, essa espécie de avental, esse éfode com cinto. E, na verdade, depois de tudo, ele colocava o peitoral com as 12 pedras. Essa era a roupa do sacerdote, com muitos significados, né? A inscrição de ouro, santidade ao Senhor, as 12 tribos no seu peito, representando ali as 12 tribos de Israel. Pastor, uma curiosidade que eu tenho. Eu fui ensinada assim, não sei se é real. Diz que esses sininhos que há aí na base da túnica sem mangas, é que quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer o sacrifício, e acontecesse de, por qualquer motivo, Deus o matar lá dentro, ele tinha, não sei se é real, que ele tinha uma cordinha que amarrava no pé para entrar. Porque se ele morresse lá e ninguém podia entrar para tirá-lo, ele era puxado pela corda. É real ou é fita? Olha, é o seguinte, quando tudo foi estabelecido, não havia prescrição dessa corda, tá? Mas, de fato, houve épocas em Israel, épocas extraordinárias, de o povo estar em tanto pecado que houve esse tipo de cuidado. Tá? Eu depois preciso levantar referência, não sei de cabeça, mas isso não era prescrito no culto,
Mas por conta da pecaminosidade do povo, algumas vezes isso aconteceu. Amarrava uma corda na perna do sacerdote com medo de que ele entrasse lá e Deus o matasse. Tá? Mas isso foi algo assim mais histórico do que uma determinação do próprio Deus. A Vivian está participando aqui, chamando atenção para as pedras que são usadas no peitoral, né? Cada pedra, cada uma das pedras tinha um material diferente. Aí no peitoral do sacerdote, a Vivian está lembrando que até a ordem das pedras era estipulada, né? 4 ordens de pedra. É Êxodo 28:17. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira, a segunda, esmeralda, safira, diamante, a terceira, jacinto, ágata, ametista, a quarta, berilo, ônix e jaspe. Tá? Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Então a ideia era que por baixo delas havia também o ouro. Então, essa é uma imagem bem detalhada que nós temos. Vamos avançar então. Tabernáculo. Havia então o altar onde os sacrifícios eram feitos e o pecado removido. Levítico 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, Deus determinou que o sangue era o elemento expiador, tá? Veja, o sangue representa a vida, tá? Se você matar um animal, ele vai derramar sangue. Então, a ideia de Deus, quando é estabelecido que sem derramamento de sangue não há, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, a ideia básica não é o sangue em si, mas é a vítima que o sangue está apontando. Tá? De forma que essas vítimas que morreram no Antigo Testamento, animais, apontam para o ápice da substituição, que é a vítima perfeita, o próprio Jesus Cristo, tá? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então observe que o tabernáculo já está apontando para Cristo, né? Quando no tabernáculo você tem pecados sendo perdoados a partir do derramamento de sangue de um cordeiro perfeito. No caso, cordeiros animais, mas apontando para o cordeiro perfeito. Tá? A bacia de bronze era onde o sacerdote tinha que se lavar e ficar limpo, e no tabernáculo o povo se apresentava diante do rei, mediado pelos sacerdotes, para ter comunhão com ele. No Novo Testamento, depois que Cristo morre e o véu é rasgado, nós temos então o sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes. O que isso significa? Todos nós podemos agora entrar na presença do rei, entrar na presença de Deus, sem um intermediário. No Antigo Testamento isso era impossível. Você tinha que, para ter o teu perdão perdoado, tinha que contar com um intermediário, era o sacerdote. Você dependia de um sacerdote. No Novo Testamento, depois de Cristo, você não depende mais de um sacerdote. Tá? É por isso que nós não concordamos, e isso os reformadores já quebraram com esse conceito, da ideia de por exemplo, da confissão de pecados. Né? Você se confessa para um sacerdote, e aí o sacerdote, em nome de Deus, te dá lá digamos, um castigo, né? Uma tarefa para que você expurgue os teus pecados. 30 Pai Nossos, 20 Ave Marias. Esse tipo de intermediação, ele é falso, ele acabou em Cristo Jesus. E de forma que Cristo mesmo disse que você entra no teu quarto e no interior do teu quarto o teu pai te vê. O teu pai você está em secreto e em secreto o teu pai te vê. Então o nosso único intermediário hoje entre nós e Deus é Jesus Cristo, é o nosso único mediador. Não cabe mais qualquer tipo de padre para ouvir os nossos pecados e dar uma absolvição, como se ele fosse Deus. Tá?
tudo apontava para a pessoa de Deus. Vamos falar dos móveis do tabernáculo, tá? Agora aqui em detalhe. Então você tem aqui uma figura da Arca da Aliança. Era uma caixa feita de madeira e revestida de ouro, com os querubins aqui em cima, né? Você tem as pontas aqui do propiciatório, a tampa se chama propiciatório. E você tem aqui as varas para que ele seja transportado. Tá? Você deve se lembrar daquela vez em que Davi ele tentou transportar a Arca da Aliança fora do que Deus havia determinado. Davi, digamos, teve uma ideia na cabeça dele melhor. Eu vou mandar construir um carro de bois novíssimo, alta tecnologia, e aí nós vamos levar a Arca da Aliança em grande estilo. Tá? Esse negócio de levar nos ombros está ultrapassado. A gente vai fazer um carro de bois novo, 2.0, né? Um boi de cada lado, e aí vamos carregar a arca. E aí você se lembra o que aconteceu, né? Quando os bois tropeçaram e a arca ia caindo, Uzá colocou a mão na arca e foi fulminado, morreu na hora. Um autor diz o seguinte: Uzá achou que a sua mão era mais santa que o chão. Por isso ele tentou segurar a arca. Tá? Tava tudo errado ali, né? Tudo errado. Tanto que Davi percebe a ira de Deus, percebe que está tudo errado. Tá? E anos depois, muitos anos depois, quando a arca vai ser transportada de volta para o templo, na verdade, para o tabernáculo, Davi faz a coisa certa. Davi arregimenta levitas, né, um grande número, e faz com que a arca seja conduzida nos ombros dos levitas. E a cada passo, eu não me lembro a distância dos passos, mas sacrifícios iam sendo feitos. Então, na segunda vez, Davi fez corretamente. Tá? A Arca da Aliança é um móvel muito interessante, né? Porque ninguém sabe o que aconteceu com ela. Alguns dizem que ela teria sido destruída, teria sido derretida, mas há muita gente que acha que ela está escondida aí em algum lugar. Sim, pode falar. Está aqui no Ipiranga, no lado de casa tem uma igreja que tem uma Arca da Aliança, aqui do lado de casa, pastor. Não, essa daí é fajuta, eu te garanto. Olha só, eu há uns anos atrás eu assisti um documentário falando de judeus na Etiópia, tá? Num local afastado, num local que ninguém pode entrar. E o documentário supunha, né, porque é uma suposição, de que a Arca da Aliança estaria ali dentro. Tá? Então há essas teorias de onde está a Arca da Aliança. Né? Isso já encheu a imaginação de muita gente. Inclusive do Spielberg, né, que fez aquele filme do Indiana Jones e os Caçadores da... É isso o nome, né? Da Arca Perdida? Isso. Deve ser. E é até interessante o filme, porque há um momento lá em que a arca é aberta e morre todo mundo que está ao redor. Quer dizer, por não saber onde é que está a arca, é que a imaginação das pessoas voa nesse sentido. Tá? Pastor, uma coisa, eu acho que é legal falar a respeito disso. Devido a uma massificação de uma teologia dispensacionalista, onde elementos de Israel acabam ganhando grande importância, se a arca ainda estivesse com Israel, se a gente conhecesse a localização dela, se a gente pudesse visitá-la, vê-la, ela não tivesse se perdido, para nós cristãos, ela não teria nenhum significado especial como tinha no Velho Testamento. É verdade, é verdade. Um objeto interessante de se ver, histórico, que fortaleceria a nossa fé, mas teologicamente ela já perdeu todo esse significado que ela tinha. É verdade, é verdade. É verdade, boa palavra. Se nós a encontrássemos hoje, ela teria de fato esse efeito de
de beleza e até de louvar a Deus por uma obra tão bem feita. Mas ela não representa mais nada para nós hoje, né? Porque a gente vai ver no final desse estudo como Cristo, ele substituiu todos esses elementos, né? Toda a glória finita desses elementos, ela é transportada para Cristo Jesus, que é o Senhor da glória. Tá? E ela também poderia se tornar um objeto de adoração. De adoração. Exatamente. Uma coisa que eu quero perguntar para o senhor, eu não sei se isso daí, né, claro, o senhor tem aí uma representação, mas eu não sei se o senhor chegou a assistir uns filmes de TV desses antigos, né? E a arca, esses varais, eles não são em cima, são na base aqui embaixo. Sim. Quando eles carregavam no ombro, elas ficavam acima da cabeça dos levitas. É verdade. Tem desenhos que colocam esse varão para baixo. Eu vejo mais lógica também, tá? De que esses varões, eles fiquem lá na base, na parte de baixo. Agora, a senhora tirou as palavras da minha boca. Eu acho que o próprio Deus, ele escondeu algumas coisas, e escondeu inclusive o corpo de Moisés, né? Para que não houvesse idolatria. Você imagina se o túmulo de Moisés fosse num local conhecido, a idolatria que não aconteceria. Né? Os próprios locais relacionados a Cristo, o nascimento de Cristo, o monte da crucificação, ninguém tem certeza. Se você for a Israel, me leve junto, por favor, você vai perceber que há 2 ou 3 locais disputando digamos, o domínio de onde Cristo nasceu, de onde Cristo foi crucificado. Tá? Eu creio que o próprio Deus esconde essas coisas e talvez ele tenha escondido a Arca da Aliança para evitar a idolatria, porque haveria uma idolatria exacerbada com esses elementos. Tá? Isso é muito comum acontecer, né? Esses elementos se vestem, não só o corpo de Moisés, a Arca da Aliança. Você pode ver até pessoas, né, que vão para Israel, nada contra eu acho legal, acho historicamente muito bonito, mas vão para ser rebatizados no Rio Jordão. É absurdo. Algo diferente do batismo que eles têm na casa, na igreja deles, né? Então nosso coração é fábrica de ídolos. Né? É verdade. Uma vez eu conversei com um pastor que organizava essas viagens para Israel, e ele disse que todo crente deveria ir para Israel para ser um crente verdadeiro. E eu falei, opa, nada disso. O Deus que fez os céus e a terra em Israel fez os do Brasil também, né? É o Deus que está aqui conosco. Então, é claro que há um sentimento de afeição, né? Deve ser muito interessante, eu nunca fui. Eu gostaria de ir. Deve ser muito interessante você ver com os próprios olhos aquilo que você lê na Bíblia, mas isso não é essencial à fé cristã de forma alguma, né? O povo é bastante supersticioso, e aí traz pedrinhas de Israel, traz água do Rio Jordão, isso é muita superstição, né? De fato. Muito bem, com efeitos visuais gráficos impressionantes, você vai ver agora o que tem dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Então, observe aqui dentro, de acordo com a descrição, você tem a urna de ouro contendo o maná, a vara ou bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, tá? E era isso que estava dentro da Arca da Aliança. Isso que eu li está descrito lá em Hebreus, capítulo 9, 4 e 5. E o maná dessa urna não se estragou nunca, né, pastor? Ou até pelo menos a arca sumir, não é? É verdade. Havia uma conservação sobrenatural. Aqui você tem uma gravura, é claro, da mesa com os 12 pães da proposição, que apontavam para a presença de Deus no seu povo. Aqui lá naquela primeira gravura, os pães estavam empilhados, aqui eles estão
lado a lado, né? 2 fileiras de 6. Esses pães eram comidos uma vez por semana pelos próprios sacerdotes. Há um episódio na Bíblia que Davi entrou com seus homens e comeu esses pães, o que não podia, mas houve o perdão de Deus ali. Aqui você tem uma representação apenas do candelabro, tá? Que está em Êxodo 25, 31. Alguém pode ler, por favor, Êxodo 25, 31? Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua hastia, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Ok. Então você vê falar aí até em flores, né? E observe o desenho, como eles foram, assim, eles tentaram ser bastante fiéis à descrição. Tudo de ouro, uma só peça. Não há, então, peças que são encaixadas, né? Tudo de uma só peça, com essa representação de flores. Zacarias 4, de 1 a 10, é um texto extenso, mas deixa-me ler aqui apenas o que é mais importante. Veja o verso 2. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. 7 lâmpadas representando o Espírito de Deus, tá? Essas figuras vão aparecer também lá no Apocalipse, tá? Mas esse é o símbolo aqui do candelabro, a representação do Espírito de Deus. Aqui nós temos o altar do incenso, né? O altar do incenso, todos esses móveis, você observa, tinha varas para serem transportadas. A descrição está lá em Êxodo 30, de 7 a 10. Alguém leia, por favor, Êxodo 30, 7 a 10. Arão queimará sobre ele um incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocaustos, nem ofertas e manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez ao ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é o Senhor. Ok. Em Apocalipse, nós temos o local do incenso representando as orações, né? Alguns móveis do tabernáculo aparecem lá no Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro que trabalha com símbolos, né? Apocalipse 5:8 diz assim, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. 8, 3 e 4 diz assim, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o símbolo aqui é justamente esse, né? Assim como essa fumaça do incenso, que era uma fumaça aromática, ela subia aos céus, isso representava as orações, né, do povo de Deus, daqueles que estavam adorando a Deus. Tá? Muito bem, aqui nós temos novamente a descrição, a lista dos utensílios do tabernáculo. Nós não vamos ler esses versículos todos, mas você tem aí uma lista, né? Então, as cortinas do tabernáculo, cobertura de peles e as tábuas, o véu, o reposteiro. O reposteiro era como se fossem colunas, né? A arca, o propiciatório era a tampa da arca, a mesa, o candelabro, o altar do incenso, o óleo sagrado, o altar do holocausto, bacia de bronze, átrio
e reposteiros. Okay? Assim, eu vou terminar por hoje com o chamado inventário do tabernáculo. Eu queria mostrar para vocês como, de fato, o tabernáculo era um pequeno tesouro. O material que Deus mandou fosse usado ali era um material precioso, né? Como já deu para a gente perceber. Então, Êxodo 38, 21 a 31. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro, a gente vai falar sobre ouro, prata e cobre, tá? Recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. Tá? Então você tinha 1 tonelada de ouro ali. Em 27/3/2020, o grama do ouro estava cotado por volta de 260. Então você tinha ali uma fortunazinha de 260.530.000. Tá? Era um tesouro, de fato, que havia sido construído. Vamos falar sobre a prata, Êxodo 38, 21 a 31 ainda. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. Como nós vimos, né? Muitas bases ali de prata. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. Numa cotação aí dos nossos dias, você teria 2,37, 8.295.000 em reais. E o bronze. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Você se lembra daquelas estacas que eram o muro do tabernáculo, que eram de linho fino, né? As estacas eram de bronze, tá? Não eram estacas de madeira. E aí você tem uma estimativa do preço do cobre. Porque é o seguinte, eu não achei cotação de bronze e alguns colegas especialistas disseram que o cobre mais ou menos equivale. Então, mais ou menos este valor aí. Se você juntar os valores, você vai ter mais ou menos, né? É óbvio, a gente está tratando com reais e isso de uma distância muito longe da nossa, em termos de tempo. Mas nos valores de hoje você teria aí 268.367.736 reais. Então pense nessa construção de 268 milhões. Este era o tabernáculo. Tá? Os irmãos imaginavam que havia tanto valor do ponto de vista de tesouros no tabernáculo? Alguém já tinha pensado nisso? Não, eu nunca tinha imaginado. É um e tesouro. Devia ser muito, muito, muito pesado carregar isso de um lugar para outro quando tinha que fazer. Imagina o peso que não era. Exatamente. Era um exército de levitas que transportavam o tabernáculo. Né? A gente vê mais adiante que quando o templo foi construído, Deus disse aos levitas, agora vocês não vão mais transportar o templo, vocês vão ser os ajudantes dos sacerdotes, os porteiros, os guardas. 3 famílias de levitas se transformaram em músicos, em mestres de música. Mas antes do templo, no tabernáculo, era um exército de levitas, né, homens fortes, para de fato carregar todos esses objetos preciosos. Veja que
os móveis, né, a arca, o altar de incenso, o candelabro, tudo era de ouro. Mas as colunas eram de ouro também, as bases eram de prata, bases de bronze, era uma fortuna impressionante que eles tinham ali. Tá? Isso nos dá um princípio, né, de que quando a gente vai fazer as coisas para Deus, a gente faz do melhor, porque Deus ele se preocupou em fazer do melhor, né, o seu tabernáculo. E esse é um princípio que a gente aplica na igreja. A gente sempre faz para Deus aquilo que é melhor, aquilo que nos custa algo. Né? Avançando na história, quando Davi foi comprar um terreno, né, para a futura construção do templo, o dono disse que poderia dá-lo. E aí Davi falou, não, eu não quero algo que não me custe nada. E aí Davi comprou. Tá? Então, as coisas para Deus a gente dá sempre do melhor. Esse é um princípio. A Vivian está me lembrando aqui que a própria roupa do sacerdote, ela não era fácil de ser vestida, né? E ela tinha um peso também por conta das pedras, do engaste de ouro. Né? Deus fez tudo muito detalhado e tudo apontava para a glória, né, gente? Você imagina ali no meio do deserto essa glória aos olhos, né? Você entrar num local e ao mesmo tempo você ver você ter o vislumbre de sacrifícios acontecendo, né? O barulho dos animais, o grito dos animais ao serem mortos, o cheiro de sangue, o cheiro de carne. Por um lado, você tinha ali esse vislumbre do sacrifício, mas ao mesmo tempo você tinha uma visão da glória de Deus nesse tabernáculo que resplandecia ouro, prata e bronze. Tá? Tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo. E eu vou terminar justamente com isso, porque aí a gente continua na semana que vem. Abra a tua Bíblia em João capítulo 1. Deixa aberto aí, por favor, em João capítulo 1. Eu vou passar mais um slide para nós chegarmos nele. Só informações aqui, que depois da conquista de Canaã, o tabernáculo foi levantado em Siló, onde ficou todo o período dos juízes. Então, note, o tabernáculo ele era transportado enquanto o povo de Deus estava no deserto. Mas depois que Canaã foi conquistada, ele não precisou mais ser transportado. Né? O povo arrumou, de fato, o povo foi estabelecido em Canaã e o tabernáculo ficou em Siló. Depois ele passou por Nob e depois por Gideon. E futuramente, depois de Davi com Salomão, ele foi substituído pelo templo. Tá? E agora sim, João declarou que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Veja João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você percebe as ligações com o tabernáculo? Como Cristo cumpriu o tabernáculo? A palavra que João usou para dizer aqui, habitou entre nós, ela pode ser traduzida como tabernaculou. João usou o termo que se referia ao tabernáculo. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Percebe as ligações? Cristo é o tabernáculo. Cristo é o sinal visível da presença de Deus. Na verdade, ele é o próprio Deus entre nós. Então, no tabernáculo, eles tinham sombras. Eles tinham lá a presença de Deus, eles tinham a glória e eles tinham o sacrifício. Em Cristo, nós temos a presença de Deus, nós temos a glória e o sacrifício, mas não mais em sombras. Nós temos agora o próprio Deus. Nós temos agora o ser mais glorioso que já existiu. E nós temos agora o sacrifício mais perfeito. Tá? Então, o tabernáculo, ele culmina, ou ele é cumprido totalmente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tá? Nós vamos parar por aqui. No domingo que vem, nós vamos continuar esse estudo falando sobre outros elementos que Cristo cumpre com a sua vida, com a encarnação, e isso relacionando com o tabernáculo.